A ferida da rejeição. Você já se sentiu como se, não importa o quanto se esforce, nunca é verdadeiramente visto ou amado pelo que você é, mas sim por um vazio que você inconscientemente tenta preencher? Como se houvesse um lugar em sua família que você tenta ocupar, mas que simplesmente não lhe pertence? Pense naquela dor profunda de se sentir rejeitado, não por suas falhas, mas por uma razão invisível, quase ancestral. Hoje, vamos explorar a ferida da rejeição, mergulhando em suas raízes sistêmicas e como a terapia sistêmica nos oferece um caminho para curar essa dor profunda, transformando a forma como nos vemos e nos conectamos com o mundo. Nosso propósito neste canal é desvendar como as interações que estabelecemos, desde a infância e ao longo das gerações familiares, moldam nossa essência e nossa jornada de vida. Acreditamos firmemente que, ao compreender essas dinâmicas ocultas, podemos encontrar novas perspectivas para curar antigas dores e construir relações mais autênticas e plenas. No encontro de hoje, mergulharemos em uma das 5 feridas emocionais mais desafiadoras: a ferida da rejeição. Essa dor, muitas vezes silenciosa, carrega consigo um peso que pode impactar todas as nossas relações e a forma como nos percebemos. Você já se perguntou por que certas experiências parecem repetir-se, trazendo sempre a mesma sensação de não pertencimento? A terapia sistêmica nos mostra que essas feridas não nascem no vácuo individual, mas estão entrelaçadas em padrões familiares e legados transgeracionais. Prepare-se para um olhar sensível e revelador sobre como essa ferida se manifesta e, mais importante, como podemos iniciar um processo de cura, olhando não apenas para nós mesmos, mas para o sistema maior do qual fazemos parte. A jornada de cura começa com a compreensão. Conheçam Lúcia. Desde a tenra infância, Lúcia carregava uma sensação intrínseca de não pertencimento, como se fosse uma peça de um quebra-cabeça que jamais encontraria seu encaixe perfeito. No ambiente familiar, mesmo com a presença de irmãos e pais, existia uma espécie de barreira invisível que a separava de um afeto pleno e incondicional. Lúcia era uma criança curiosa e cheia de vida, mas notava que seus pais, embora presentes fisicamente, pareciam distantes, como se parte de sua atenção e carinho estivesse perpetuamente ausente, voltada para algo que ela não conseguia identificar. Suas tentativas de chamar a atenção, de compartilhar suas pequenas vitórias e tristezas, frequentemente eram recebidas com um olhar ausente, um sorriso forçado ou um "muito bom, filha", proferido sem verdadeira conexão. Era como se ela vivesse à sombra de uma memória, de uma ausência que não era dela. Na escola, a mesma sensação se repetia. Nas atividades em grupo, ela era invariavelmente a última a ser escolhida, ou se sentia invisível entre os colegas. Na adolescência, ao tentar expressar sua individualidade, sentia-se profundamente incompreendida, como se sua essência fosse fundamentalmente falha e indesejável. Lúcia cresceu com um medo paralisante de ser rejeitada, o que a levava a uma postura de constante evitação. Evitava se expor, não se arriscava em novas experiências e, frequentemente, se isolava preventivamente, antes mesmo que a potencial rejeição pudesse se concretizar. Essa dor profunda a levava a duvidar de seu próprio valor, alimentando a crença de que havia algo inerentemente errado com ela que a tornava indigna de aceitação. Essa crença arraigada na rejeição moldou significativamente as escolhas de Lúcia. Ela frequentemente se via atraída por relacionamentos onde buscava incessantemente validação externa, aceitando migalhas de afeto e atenção, ou se sabotava em oportunidades profissionais promissoras, convencida de que não era competente o suficiente para merecê-las. O eco daquela primeira dor de não pertencimento reverberava em cada passo, em cada decisão significativa, criando um ciclo de autossabotagem e sofrimento que parecia inquebrável. No olhar sistêmico, compreendemos que a ferida da rejeição vivenciada por Lúcia não é uma falha pessoal isolada,
mas sim um padrão que ecoa e se manifesta em seu sistema familiar, muitas vezes através de um legado transgeracional e, neste caso específico, de uma lealdade invisível a um destino trágico. A ferida de Lúcia tinha uma raiz profunda e dolorosa. Antes de seu nascimento, seus pais haviam perdido uma filha, uma irmã mais velha que nunca chegou a conhecer. Essa perda foi um trauma avassalador para uma família, um luto não processado que se instalou como uma névoa silenciosa sobre o lar. Inconscientemente, Lúcia nasceu e cresceu tentando preencher um vazio que não era seu. Ela não podia ocupar o lugar da irmã morta, que havia sido idealizada e eternamente guardada no coração dos pais. O amor que os pais sentiam por Lúcia estava de alguma forma condicionado ao luto pela filha que partiu. Por mais que Lúcia tentasse, ela jamais seria ela, a filha perdida. E por isso, a rejeição que sentia não era sobre quem ela era, mas sobre quem ela não podia ser. Pode ser que no sistema familiar de Lúcia, o espaço para a individualidade, para a expressão autêntica de sentimentos ou para a diferenciação de opiniões fosse limitado ou até mesmo punido, especialmente se esses sentimentos pudessem perturbar a atmosfera de luto velado. A criança que se sente rejeitada pode estar inconscientemente refletindo uma dinâmica sistêmica onde alguns membros são supervalorizados, neste caso, a filha idealizada, em detrimento de outros, ou onde o amor e a aceitação são percebidos como condicionais à performance, ao silêncio ou à conformidade com uma expectativa irreal. A rejeição, nesse contexto, era uma forma disfuncional do sistema manter uma certa ordem ou equilíbrio, ainda que dolorosa, evitando o confronto com a dor do luto. Assim, a autorrejeição de Lúcia e seu medo constante de não ser aceita atuavam, de certa forma, como um sinal ou um sintoma do sistema familiar. Essa dor era um reflexo da necessidade de reavaliar como o afeto, o reconhecimento e a validação eram distribuídos e experimentados dentro da família ao longo das gerações. A dor de Lúcia era, de certa forma, uma lealdade inconsciente a essa dor não resolvida em gerações anteriores, um chamado para que o padrão fosse finalmente olhado, reconhecido e curado, permitindo que a energia estagnada fluísse novamente. A cura da ferida da rejeição, sob a perspectiva sistêmica, inicia-se com um profundo processo de reconhecimento e inclusão. Lúcia precisaria olhar para na história de sua família com uma compaixão ampliada, reconhecendo a dor imensa de seus pais pela perda da primeira filha. Compreender que a rejeição que ela sentia não era sobre seu valor intrínseco, mas sobre dinâmicas maiores, muitas vezes inconscientes, que talvez nem tivessem a intenção direta de machucar. É sobre dar um lugar de dignidade a todos os membros do sistema, inclusive aqueles que, por sua vez, também sentiram a dor da perda e que, sem intenção, projetaram em Lúcia a impossibilidade de preencher um vazio, reconhecendo a humanidade em cada um. Através de intervenções sistêmicas poderosas, como as constelações familiares, exercícios de genograma ou rituais de liberação, Lúcia poderia visualizar esses padrões ocultos, dar voz às dores silenciadas e, finalmente, cortar os laços inconscientes que aprendiam a essa repetição dolorosa. O foco não é em culpar o passado ou os ancestrais, mas em compreender a origem da dor, honrar o que foi, a vida da irmã, a dor dos pais, e, a partir daí, liberar-se para criar um novo caminho. É um movimento de profunda reconciliação com a própria história e com o destino familiar, permitindo que a energia do luto se transforme em amor e aceitação para Lúcia. Para iniciar esse caminho de cura, Lúcia precisaria desenvolver a capacidade de validar a si mesma, de reconhecer seu próprio valor e sua dignidade independentemente da aprovação ou aceitação externa. Isso envolve aprender a estabelecer limites saudáveis em suas relações, expressar suas necessidades e desejos de forma clara e assertiva e, sobretudo, construir um relacionamento de aceitação incondicional e amor próprio. Ao empreender essa jornada de cura pessoal, ela não apenas se liberta de um fardo antigo, mas também envia uma nova mensagem de força
e aceitação para todo o seu sistema familiar, abrindo caminho para que as futuras gerações não precisem mais carregar esse peso da rejeição, mas sim herdem um legado de pertencimento e valor. Ao curar essa ferida profunda, Lúcia não apenas se liberta das amarras do passado, mas contribui ativamente para a cura e a reestruturação de todo o seu sistema familiar, reescrevendo a narrativa de dor para uma de aceitação, pertencimento e plenitude, irradiando essa nova energia para as futuras gerações. Após essa jornada de compreensão sobre a ferida da rejeição e suas complexas raízes familiares, convido você a uma profunda e sincera reflexão. Em sua própria história de vida, quais são os ecos dessa ferida? Você consegue identificar padrões familiares que talvez inconscientemente a reforçam? Compartilhe suas percepções e experiências na seção de comentários abaixo. Sua coragem em se abrir e sua vulnerabilidade podem ser um farol de esperança e inspiração para outros que também buscam a cura e a libertação de dores semelhantes. Se este vídeo ressoou com você, se ele proporcionou insights valiosos ou tocou seu coração de alguma forma, por favor, deixe seu curtir. Essa ação nos ajuda a validar a relevância do nosso conteúdo e a expandir o alcance do olhar sistêmico para um público cada vez maior, que busca autoconhecimento e transformação. E, naturalmente, se você ainda não faz parte de nossa comunidade, convidamos você a inscrever-se no canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos sobre terapia sistêmica e as complexas dinâmicas humanas. Seu apoio é essencial para o desenvolvimento de nosso projeto e para que possamos continuar oferecendo esse conhecimento transformador. Caso conheça alguém que possa se beneficiar profundamente desta perspectiva, que talvez esteja enfrentando o peso dessa ferida ou buscando uma nova forma de compreensão e cura para suas relações, sinta-se à vontade para compartilhar este vídeo. A disseminação do conhecimento, da empatia e de novas formas de olhar para as dores humanas é uma ferramenta poderosa para uma transformação pessoal e relacional em nossa sociedade. No nosso próximo encontro, continuaremos essa série dedicada às feridas emocionais, mergulhando na ferida do abandono. Abordaremos como essa dor se manifesta em nossas vidas e em nossos sistemas familiares, e como a terapia sistêmica oferece caminhos para sua cura e integração. Prepare-se para mais uma jornada de autodescoberta, liberação e empoderamento. Agradeço sinceramente por terem acompanhado esta profunda e sensível exploração sobre a ferida da rejeição e suas reverberações sistêmicas. Foi um privilégio e uma honra compartilhar esses insights transformadores com vocês. Lembrem-se, a compreensão da sua história, do seu lugar no sistema e das dores que o moldaram é o primeiro e mais corajoso passo para transformar suas relações e, por conseguinte, edificar uma vida de maior aceitação, pertencimento e plenitude. A cura é um processo e você não está sozinho nessa jornada. Esperamos encontrá-los no próximo vídeo aqui no Olhar Sistêmico, onde continuaremos a desvendar os mistérios das nossas emoções e relações. Até breve.